Bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor JJ. Estamos aqui para mais uma aula de Ciência da Natureza 2, do capítulo 3, Sol, Terra e Lua, certo? Nas aulas anteriores, a gente já estudou a primeira parte do capítulo, no qual a gente falou dos modelos cosmológicos e também, das leis da gravitação. Essa segunda parte do capítulo, a gente vai falar aí dos movimentos da Terra, tá bom? Então, essa vai ser a segunda parte em que a gente vai estudar a partir de agora, tá bom? Vamos dar continuidade. Essa aula ela vai ser dividida em dois pontos. No primeiro ponto, a gente vai falar dos movimentos da Terra. No segundo ponto, a gente vai falar das estações do ano, ok? O objetivo dessa aula vai ser caracterizar os movimentos da Terra e suas implicações. Ou seja, nos dois pontos, a gente, vai ver os movimentos da Terra e a gente vai falar das estações do ano. Ou seja, vamos caracterizar os movimentos da Terra e essas suas implicações vai ser justamente onde é que elas acontecem e onde é que elas afetam, que vai ser justamente a questão das estações do ano. Ok? Então vamos dar continuidade. Iniciando o ponto 1 da nossa aula, movimentos da Terra. A Terra ela tem vários movimentos. Porém, a gente não vai aqui se ater a falar de todos. A gente vai falar apenas de 3 movimentos, que eu já vou falar para vocês quais são, que é o movimento de rotação, movimento de translação. Esses dois com certeza vocês já devem ter ouvido falar e até estudado também sobre eles. E o terceiro movimento que a gente vai estudar nessa aula também vai ser um movimento que é chamado de precessão. Mas antes de falar desses 3 movimentos, é importante a gente falar desse outro movimento, certo? Que é caracterizado como movimento aparente dos astros, certo? Dessa vez ele não é exatamente o movimento da Terra, tá bom? Mas é importante falar sobre ele, ou seja, para introduzir a questão dos movimentos da Terra. Nessa imagem de abertura, vocês estão observando a questão do Sol, né? Vocês estão vendo que o Sol ele está se posicionando em diferentes pontos durante o dia, que a gente pode afirmar então que o Sol está se movimentando, né? Por isso que a legenda da imagem, movimento aparente do Sol no horizonte. Ou seja, se a gente passar o dia parado, que a gente vai fazer isso, observando o Sol, vai dar a impressão de que o Sol está se movimentando, tá bom? E esse movimento, a gente sabe que não acontece. O Sol, ele não vai estar se movimentando. Quem vai estar se movimentando vai ser a Terra ao redor do Sol. Ou seja, é a Terra que está se movimentando. E isto foi comprovado cientificamente, Inclusive, na primeira parte do capítulo, em que a gente falou dos modelos cosmológicos, a gente viu qual é o modelo em vigor, ou seja, o modelo que é aceito atualmente, que é o modelo heliocêntrico, que fala que o Sol está no centro do sistema solar e que a Terra e os demais planetas estão orbitando o Sol. Ou seja, a Terra que está se movimentando. Mas, professor, e esse movimento aparente? Quer dizer o que, então? Movimento aparente dos astros, isto é, o movimento dos astros quando consideramos que a Terra é o referencial. Nesse caso, trata-se do movimento aparente das estrelas e do Sol em relação à Terra. Como assim, professor? Veja só. A gente tomando a Terra como referencial, a gente vai notar que as estrelas e o Sol é quem vão estar se movimentando. É por isso que o nome do movimento chama-se movimento aparente, porque aquilo que aparenta está acontecendo. Porém, o fato de aparentar acontecer não é correto, Cientificamente. Porque se a gente não levar em consideração
as questões científicas, você pode até afirmar que é verdade, porque eu não consigo ver a Terra se movimentando. Então, eu estou falando apenas aquilo que eu estou vendo com meus próprios olhos. Ou seja, eu estou parado aqui na minha casa, passei o dia sentado aqui na varanda olhando para o sol, e quem se movimentou foi o sol, porque eu não saí do canto. Então, essa afirmação ela está incorreta se você não levar em consideração, né, a questão dos movimentos da Terra. Você até pode dizer, eu estou correto, porque eu tomei como referencial a Terra. Mas, né, a gente está falando aqui cientificamente. E cientificamente isto está incorreto, porque a gente sabe que quem está se movimentando é a Terra. Ok? Então, o movimento aparente é isso. É aquele movimento que aparenta acontecer, que é o Sol e as estrelas se movimentando e a Terra parada. E voltando aí para a primeira parte, é justamente por isso que se deu aí a ideia do modelo geocêntrico, que a Terra estaria parada no centro e o Sol e as estrelas, e além também os demais planetas, estariam orbitando a Terra, né? Que já foi comprovado que não é o modelo correto, que a gente também já estudou nas aulas anteriores, ok? Então vamos agora iniciar os movimentos que eu citei para vocês. O primeiro movimento é o movimento de rotação. E o que é a rotação? Com certeza vocês já estudaram sobre ela. Rotação é o nome do movimento de algo que gira em torno de um eixo. No caso da Terra, essa rotação acontece que a Terra está girando em torno do seu próprio eixo. Aqui tem o eixo da Terra, né? Essa linha, lógico, imaginária, em que a Terra ela está girando no sentido anti-horário em torno do seu próprio eixo, né? Esse eixo, né, que é uma linha imaginária que vai atravessar, né, o planeta de um polo ao outro, ou seja, do polo norte ao sul ou do sul ao polo norte, ok? Aí você pode perguntar, professor, como é que eu posso caracterizar esse movimento de rotação? É simples. A gente consegue caracterizar um movimento de rotação com a passagem dos dias. Por quê? Porque para completar um movimento de rotação, ou seja, para efetuar uma rotação, a Terra leva 24 horas para fazer uma rotação. E 24 horas é o que a gente denomina como sendo um dia. Então, um dia tem 24 horas, que é exatamente o tempo que leva para a Terra completar um movimento de rotação. Ok? Translação. A translação é o nome dado ao movimento da Terra ao redor do Sol. Transladar ou trasladar é se deslocar de um lugar para outro, que é justamente o que acontece com a Terra. Observem essa imagem que está fora de escala. Por que fora de escala? Porque a gente sabe que a órbita da Terra não é dessa forma. A órbita da Terra é uma órbita elíptica, ou seja, formada por uma elipse, que a gente viu nas leis de Kepler, né? Que uma elipse é uma circunferência oval, ok? Então, por isso que está fora de escala. Pois bem, o que acontece? Observe as setas. A Terra está nesse ponto e ela vai se movimentar nesse sentido, certo? Ou seja, ela vai estar se movimentando em torno do Sol. Então, ela vai sair de um ponto, vai vir para outro, e para outro, e para outro, para outro, até voltar para o ponto de partida. Ou seja, até completar o ciclo. E aí inicia tudo novamente. Professor, e onde é que eu consigo identificar esse movimento de translação? Lembra da rotação que a gente falou anteriormente? Que ela está relacionada à passagem do dia. A translação vai estar relacionada à passagem dos anos. Então o movimento de translação é igual a um ano. Exatamente. Porém, a gente sabe que um ano tem 365 dias. Você fala, então o movimento de translação vai durar 365 dias para acontecer. Sim, porém tem um pouquinho a mais, algumas horas a mais.
O movimento de translação, ele dura 365 dias e 6 horas. Você fala, professor, mas a gente não contabiliza no calendário que o ano vai ter, além dos 365 dias, 6 horas a mais, não. Para acabar o ano, não. Vai ser somente os 365 dias. Sim, isso aí está correto. Porém, essas 6 horas, elas fazem parte do movimento. E onde é que elas entram? Pense bem. A cada 4 anos, no nosso calendário, a gente observa que o mês de fevereiro ele passa de 28 dias para 29 dias, que é o caracterizado ano bissexto, que o ano vai passar de 365 dias para 366 dias. E por que isso acontece? Justamente por causa das 6 horas que a gente acabou de falar. O ano bissexto não acontece a cada 4 anos? Então veja só, durante esses 4 anos, essas 6 horas que não são contabilizadas vão acumulando. Ou seja, por exemplo, terminou esse ano, então passou 365 dias e aí 6 horas, mas a gente não contabilizou. Passou mais um ano, acumulou 6 horas, já formou 12. Passou mais um ano, mais 6 horas, já vamos ter 18. Mais um ano, ou seja, 4 anos, mais 6 horas. Agora a gente vai ter 24 horas, que corresponde a um dia. Simplificando, a cada 4 anos, porque 4 vezes 6 é igual a 24, que corresponde a um dia a mais. Então, esta é a explicação para o ano bissexto, porque o movimento de translação tem 365 dias e 6 horas. Então, a cada 4 anos, essas 6 horas vão acumular, gerando um dia a mais no calendário. Ok? Então, este é o movimento de translação. Falando agora do movimento de precessão. Esse movimento de precessão, ele é um movimento em que o eixo de rotação da Terra vai girar em torno da vertical. Lembra, que a Terra ela não vai estar numa inclinação exatamente vertical, não. Ela tem uma inclinação de 23,5 graus com relação a essa vertical. E o movimento de precessão vai ser o giro que a Terra vai dar em torno dessa vertical. Ok? Então, essa primeira parte da imagem que está mostrando o globo, vamos acompanhar essa seta. Ela está apontando para cá, ou seja, essa linha é a vertical e a Terra ela vai girar em torno dessa vertical. E em qualquer ponto desse giro, o ângulo vai manter 23,5 graus. Certo? Você fala, professor, e essa seta azul? Essa seta azul está indicando o movimento de rotação. Ou seja, ao mesmo tempo que a Terra está rotacionando em torno do seu próprio eixo, ela também vai estar rotacionando em torno da linha vertical. Ou seja, como se tivesse uma linha vertical, imaginariamente, e ela vai estar girando em torno dessa linha imaginária. Porém, se a gente, como caracterizamos anteriormente, a rotação como sendo 24 horas, para a gente conseguir identificá-la, a translação e a duração de um ano, o movimento de precessão ele tem um ciclo muito lento. E para completar a precessão, ele leva cerca de 26 mil anos. Ou seja, um tempo absurdo. Ou seja, a gente não vai nem conseguir identificar aí exatamente o movimento de precessão. Mas antes de falar mais dele, eu coloquei essa imagem para vocês da Terra e de um peão. Porque para facilitar o entendimento, a gente vai fazer a analogia do movimento do peão com o movimento de precessão da Terra. Se você observar o peão, ele vai estar rotacionando em torno do seu próprio eixo também. Porém, às vezes o peão faz um movimento que ele fica girando em torno do seu próprio eixo e, ao mesmo tempo, girando em torno de uma linha vertical imaginária. Vamos supor que tivesse uma linha aqui, vertical, partindo da ponta do peão.
sobe a linha e ele vai girar em torno dessa vertical sem sair, né, do ponto dela. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está girando em torno do seu próprio eixo, ele também vai estar girando em torno de uma vertical. E é esse o movimento de precessão. Essas duas imagens, né, aqui tem uma pequena parte da constelação de Órion e uma pequena parte da constelação de Escorpião. Tá bom? Professor, o que ela tem a ver com o movimento de precessão? Pois bem, o movimento de precessão ele tem um ciclo, né, que acontece a cada 26 mil anos. Porém, na metade desse ciclo, ocorre uma relação com relação à visualização das constelações no céu. Ou seja, né, a Terra ela é dividida em hemisférios. Tem o hemisfério norte e o hemisfério sul. Quando o hemisfério norte ele está vendo a constelação de Órion num determinado período, nesse mesmo período em que ele está conseguindo ver a constelação de Órion, o outro hemisfério está vendo a constelação de Escorpião. Ou seja, o hemisfério norte está vendo a constelação de Órion e o hemisfério sul está vendo a constelação de Escorpião. Com o passar de 13 mil anos, ou seja, da metade do movimento de precessão, o hemisfério norte não vai estar mais vendo, né, a constelação de Órion. Isso a gente leva em consideração no mesmo período. Vamos supor, hoje. Hoje o hemisfério norte está vendo a constelação de Órion e o hemisfério sul a de Escorpião. Na mesma data, só que daqui a 13 mil anos, o hemisfério norte não vai mais estar vendo, né, a constelação de Órion, e sim a de Escorpião. Já o hemisfério sul vai estar vendo a constelação de Órion e não a constelação de Escorpião. E aí, quando passar 13 mil anos, aí volta de novo. Norte vai estar vendo Órion, sul vai estar vendo Escorpião, e assim por diante. Ou seja, é um ciclo, né, de 26 mil anos, porém a cada 13 mil anos tem uma inversão na visualização das constelações com relação aos hemisférios. Ok? Agora a gente vai entrar no segundo ponto, que é o ponto que fala das estações do ano. As estações, elas são as subdivisões do ano de acordo com padrões climáticos, né, climáticos gerais. No entanto, isso não significa que todas as localidades tenham as mesmas modificações de acordo com o período do ano. Características locais como latitude, altitude e quantidade de água podem provocar variações em cada estação. Ou seja, questão aqui de latitude e altitude, vocês já estudaram, né, tanto em ciências como também em geografia. Então a gente não vai falar mais dessas características agora, tá bom? A gente vai focar na questão das estações mesmo. Vocês sabem que existem 4 estações: inverno, verão, outono e primavera. E elas vão acontecer de acordo com a latitude, altitude e quantidade de água de cada local, certo? Por isso que as estações acontecem de modo diferente em cada localidade, né? Ou seja, no mundo todo ela vai ser diferente em cada parte. Se a gente levar em consideração somente o Brasil, a gente já consegue identificar essas diferenças. Por exemplo, no sul. No sul, é notório que você consiga identificar as 4 estações, ou seja, ter as 4 estações presentes durante o ano. Estação de outono, primavera, verão e inverno. Porém, aqui no Nordeste, a gente já não consegue, né, ter essa visualização plena das 4 estações. Aqui no Nordeste, a gente vai ter basicamente inverno e verão. E aí teve um período, né, que praticamente era só verão, né? Mas no Nordeste a gente consegue identificar plenamente inverno e verão, ok? Professor, e o que os movimentos da Terra têm em relação com as estações do ano? Pois bem, 2 fatores provocam a existência das estações do ano, que são diferentes nos hemisférios norte e no hemisfério sul. Ou seja, diferentes como? Enquanto no hemisfério está tendo uma estação, no outro hemisfério vai estar tendo a estação oposta. Ou seja,
o movimento de translação da Terra em torno do Sol e a inclinação do eixo de rotação do planeta estão relacionados diretamente às estações do ano, ok? Ou seja, é graças aos movimentos da Terra que a gente tem as estações do ano. O que eu tinha falado anteriormente, que os hemisférios eles vão ter estações diferentes. Nessa imagem, o hemisfério norte está recebendo maior incidência solar e, por isso, podemos afirmar que é verão nesse hemisfério. Os dias são mais longos, as noites são mais curtas e as temperaturas permanecem mais altas do que a média para aquela região. Ou seja, enquanto está sendo verão no hemisfério norte, no hemisfério sul vai estar acontecendo o inverno. Se no verão os dias são mais longos e as noites são mais curtas, no inverno as noites são mais longas e os dias são mais curtos. Em relação à temperatura, no verão são mais altas do que a média para aquela região. No inverno são mais baixas que a média para aquela região, certo? Então, dependendo da incidência dos raios do Sol, a gente vai ter a questão da relação das estações, ou seja, com os movimentos da Terra, a incidência desses raios vai ser diferente. Ou seja, vai ter hemisfério que vai estar mais iluminado, ou seja, vai estar acontecendo verão nesse hemisfério, e hemisfério que vai estar menos iluminado, ou seja, vai estar acontecendo inverno. E há épocas do ano em que os hemisférios são iluminados por igual. E essa relação da iluminação dos hemisférios a gente vai ver agora, certo? A gente vai ver agora quando formos falar do equinócio e do solstício. Você fala, professor, eu não sei o que é equinócio e solstício. A gente vai identificar agora. Ambos, equinócio e solstício, estão relacionados com as estações do ano em cada hemisfério. Os equinócios eles estão relacionados à primavera e ao outono. O solstício ao verão e ao inverno. E eles acontecem, tudo isso dentro do período do ano. Então vamos começar falando dos equinócios. Observa aqui, nessa primeira parte de equinócio de 20 ao 21 de março. No equinócio de 20 ao 21 de março, será o início do outono no hemisfério sul e início da primavera no hemisfério norte. Nesse momento, os dois hemisférios são iluminados por igual. Ou seja, a iluminação dos hemisférios é a mesma. A diferença vai ser o quê? Que no hemisfério sul vai ser o outono e no norte a primavera. Já quando acontece novamente o equinócio, que vai ser equinócio de 22 ou 23 de setembro, vai inverter. Será início de primavera no hemisfério sul e início do outono no hemisfério norte. E também continuam sendo iluminados da mesma forma. Ou seja, os equinócios estão relacionados quando acontecem a primavera e outono nos hemisférios e ambos estão sendo iluminados por igual. Falando agora do solstício, temos solstício de 20 ao 21 de junho, que será início do verão no hemisfério sul e início do inverno no hemisfério norte. Nesse momento, o hemisfério sul é mais iluminado que o norte. Você fala, por quê? Pois bem, como está sendo verão no hemisfério sul, ele está recebendo mais iluminação do que o hemisfério norte. Porque no verão é quando tem os dias mais longos. E dias mais longos significa que está tendo uma maior iluminação por parte do Sol. No segundo solstício, que é 22 ou 23 de dezembro, vai inverter. Será agora inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Agora vai ser o norte que vai ser mais iluminado que o sul. Mais iluminado novamente, porque está acontecendo o verão, que tem dias mais longos, consequentemente, a incidência de raios solares são maior. Ok? Então, a nossa aula ela encerra por aqui, onde a gente introduziu a questão dos movimentos da Terra e das estações do ano.
Na próxima semana a gente vai dar continuidade, ok? Então, um abraço a todos, fiquem em casa, estudem em casa, saia somente quando for realmente necessário. Então, espero poder dar um abraço, logo, logo em vocês. Tchau, tchau.